Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Meus amados e queridos, eu quero essa manhã trazer essa palavra de alerta, essa palavra de confronto, essa palavra de despertamento. Eu quero pedir a sua atenção, eu quero pedir que você venha comigo aqui para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, se puder, em Mateus capítulo 3, nós vamos ler 12 versículos, mas é uma leitura dinâmica, uma leitura muito fácil, que trata do ministério de João Batista. Trata do ministério de João Batista. Mateus capítulo 3, do verso 1 a 12, diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, confrontava-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Meu Deus. Amados e queridos, eu acredito que essa é uma das mensagens mais atuais, é uma das mensagens mais necessárias nos dias de hoje, e eu quero dar um tema a essa mensagem para que a gente persiga, para que a gente reflita, medite, pense a partir desse tema. E o tema será fugindo do juízo de Deus. Não há uma coisa que assuste mais, não há uma coisa que assombre, que deixe as pessoas preocupadas, do que essa doutrina, do que essa palavra, juízo de Deus. Uns dizem que será 3 dias de escuridão plena, outros dizem que o juízo que virá será fogo destruindo a terra. O fato que a Bíblia revela é que todos ficam perplexos, todos sentem o coração tremer, a alma, os sentimentos ficam pressionados contra a parede quando ouvem falar do juízo de Deus. Como fugir do juízo de Deus? Como escapar do juízo de Deus? Meros pecadores que não conseguem se livrar da prática do pecado,
que não conseguimos deixar de cometer os erros dia após dia. Se formos sinceros conosco mesmo, nós vamos olhar para o dia de ontem e vamos ver que cometemos muitos erros. Deixamos de orar porque nós precisávamos ter orado. Deixamos de ligar para alguém que precisava de uma palavra amiga. E a Bíblia Sagrada diz na Epístola de Tiago que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós demos uma palavra para uma pessoa que precisava um prato de comida. Nós fizemos apenas uma mera oração religiosa por alguém que precisava de uma ajuda para comprar o remédio. Estive preso e não foste me ver. Estive doente e não foste me visitar. Estava nu e não me vestiste. Tive fome e não me deste de comer. Como escaparemos do juízo de Deus, amados? Se nós não conseguimos parar de errar, se nós não conseguimos, amados, deixar de ser pecador, nascemos assim, está em nossos membros, está em nossa natureza, a falibilidade, o atributo de falhar, o atributo de ser errático. Planejamos todo final de ano, prometemos a Deus: vou ser mais crente, vou orar, vou me envolver, vou participar de uma obra missionária voluntária, eu vou a Mossoró evangelizar, eu vou a Mossoró conhecer a casa do Pai. Prometemos mundos e fundos para o nosso Deus, e já é o terceiro mês do ano. O que você fez para cumprir a promessa? Você está orando pelo menos 15 minutos por dia, como o pastor desafiou? Você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, a carta de Deus enviada ao homem, a única revelação que Deus deixou na terra, você está lendo? Você está interessado em estudar? Ah, Deus, como escaparemos essa geração indiferente, essa geração insensível, essa geração, sabe, alheia às coisas de Deus, que vive os seus prazeres, que busca os seus desejos, seus próprios desejos e propósitos, e esquece do que Deus já fez para salvá-la. Como escaparemos nós, diz Hebreus capítulo 3, versículo 2, como escaparemos nós, se negligenciarmos, se formos indiferentes à salvação que nos é oferecida? Meu Deus, foi dentro desse contexto, foi dentro desse espírito e dessa unção, que naqueles dias de Jesus, apareceu um homem chamado João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. Porque ele não foi para as sinagogas, porque ele não foi para o templo de Jerusalém, porque ele não foi para as catedrais da sua época, porque ele não procurou os púlpitos, porque ele não buscou holofotes, ele não buscou fama, glória humana, ele não buscava estar no centro das multidões, ele simplesmente queria fazer a vontade de Deus. Aleluia. Pregadores, pastores, meus amados, meus irmãos, chegou a hora de procurar o caminho do deserto. Chegou a hora de procurar o caminho da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Onde Deus quer que você esteja? É no deserto, é na ala dos terminais que estão esperando a morte da Santa Casa de Misericórdia, é nos valados, nas favelas, nos becos, nos lugares aonde impera o pecado, impera a desgraça, o juízo está ali. É aí que o profeta do Senhor precisa estar. João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar para as comunidades que ali ficavam, comunidades de religiosos, radicais, essênios, sicários, revolucionários judeus se misturavam entre os essênios. Os essênios eram uma religião da época, uma seita que praticava o ascetismo, a flagelação.
Eles abriam mão de toda a modernidade da época para poder agradar a Deus, e no meio deles, João Batista começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, pastora Cida, meus amados irmãos, o profeta do Senhor, ele tem o entendimento do tempo. É chegado o reino dos céus, é chegado o tempo do arrependimento, é chegado o tempo de se voltar para Deus. Arrepender-se é buscar a Deus, arrepender-se é deixar as suas prioridades e buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não se distancie, não se afaste mais, arrependa-se. Arrepender-se é deixar o caminho que me leva ao mundo, que me leva aos prazeres, que me leva ao pecado, e voltar-se para o nosso Deus. Voltar-se para o nosso Deus, que é grande em misericórdia, e Ele não terá o inocente como culpado, e nem o culpado como inocente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegada a hora, é chegado o tempo. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para dar uma volta no mundo, não há mais tempo, meus amados, de tapar os ouvidos, fazer-se de cego, ignorar e ser indiferente. É hora de buscar ao Senhor, é hora de buscar a Deus, é hora de buscar a palavra do Senhor. O profeta João Batista, no mesmo espírito, na mesma unção de Elias, pregava o arrependimento e a chegada do reino dos céus. Aliás, João Batista mesmo, meu Deus, que coisa profunda. Escute, João Batista mesmo era cumprimento de profecia. João Batista era profecia ambulante. Está aí no versículo 3 do capítulo 3, porque este João é o anunciado pelo profeta Isaías, que seria a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eu quero lhe dizer que profeta não é feito por conveniência, por ajuda humana, por vontade humana. Profeta é na realidade profecia. Profeta é cumprimento de profecia. Profeta é a realidade da vontade de Deus nos nossos dias. João Batista é a expressão da profecia do Espírito de Deus para os seus dias. Deus, eu quero ser a expressão do Espírito Santo para esses dias. Que essa janela da Rádio e TV Pão da Vida, que esta porta que nos abre até as nações da terra, possa ser a oportunidade de que o espírito de profecia que estava sobre Isaías, João Batista, Elias, e está hoje de manhã aqui, possa dizer a você, meu irmão, minha irmã: endireitai as suas veredas, preparem o caminho para o Senhor, endireitai as suas veredas, os seus caminhos que são tortos, caminhos tortuosos, caminhos incertos, pernas vacilantes, dobres, que mudam de caminho, que mudam de direção, que mudam de rota a todo instante. Uma hora quer seguir a Jesus, outra hora quer estar no mundo. Uma hora quer ouvir a palavra de Deus da Pão da Vida, outra hora está perdido por aí, não se sabe nem o que está fazendo. Endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor. Ele está vindo, Ele está chegando. E João tinha suas vestes como pele de camelo, e um cinto de couro em seus lombos, e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Essa maneira de vestir era a maneira de vestir do profeta Elias. É uma maneira rústica. Não faça malabarismos de interpretativos para dizer que isso aqui era roupa de elite. Não, não, não. Isso aqui era roupa de deserto. Era roupa que dizia: meu ministério é rigoroso, meu ministério é duro,
meu ministério é forte. Eu disse uma vez, pregando, que caráter não se molda com pincel, mas com cinzel. Caráter não se trabalha, pastora Cida, como se estivesse pintando um quadro. Caráter se trabalha como se faz uma escultura na rocha, na pedra. Caráter é mudado pelo confronto, pela palavra profética. Não é pela poesia, não é pelo cântico, é pela palavra profética. Martelo que esmiuça a penha, fogo que queima a palha. É assim que João Batista se apresenta, vestido de pele de camelo, cingido por um cinto de couro. Vivia no deserto comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele não frequentava restaurantes de elite, porque ele tinha uma missão totalmente adversa, uma missão totalmente de confronto contra os luxos da modernidade da sua época, contra os luxos do fariseu, do saduceu. Assim como o profeta Ageu dizia: vocês vivem em casas apaineladas, casas bem acabadas, de mármore, de purim, de cetim, e a arca do Senhor está em tendas. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Davi: eu não posso morar num palácio enquanto a arca do meu Deus está em tendas. Construirei um templo notório e histórico para o meu Deus. Aleluia. João Batista se revela como a contradição para a sua época. João Batista se revela como um ponto de confronto, de ênfase, de contraste para a sua época. Sim, meus amados, João Batista é aquela voz que diz: saiam dos púlpitos das sinagogas, venham para os caminhos desertos, venham para os valados, vá aos leprosários. Fariseus, saduceus, saiam do seu conforto e vá atrás da prostituta, do leproso, vá para Gadara expulsar demônios. Ele era a contradição da sua época. Eu ouvi ontem o meu pastor pregar sobre o que é ser crente, e ele dizia: essa cultura gospel modificou o entendimento de ser crente. Não há mais renúncia, não há mais compromisso com a verdade. Pastores viraram empresários, igrejas viraram balcão de negócios espirituais, e se vende oração com língua estranha é R$100, oração com profecia é mais cara. O sangue de Jesus tem poder. Deus levanta João Batista, levanta profetas, não para ficar com um showzinho particular de espiritualidade, não, mas profetas vestidos de pele de camelo, cingido com cinto de couro, que não estão buscando posições, que não estão buscando riquezas, que não estão buscando palácios, mas eles querem falar a palavra de Deus. Pastora, pode falar a língua? Aleluia. Irmãos, ele é a contradição da sua época. Enquanto fariseus, saduceus buscavam os favores políticos de Herodes, os favores políticos de Roma, os favores políticos dos empresários da época, fariseus e saduceus eram como profetas de Jezabel, comiam da mesa de Roma, elegiam Herodes para ser o braço de Roma no meio de Israel. João Batista é a contradição e diz: não, aqui não entra política, aqui não há preço, aqui eu não me vendo, aqui eu não alugo, aqui eu não empresto a minha voz, a minha alma, a minha unção a interesses espúrios. Aleluia. Profeta do Senhor não profetiza atrás de um carro novo, atrás de uma roupa nova, atrás de favores do shopping. Não, profeta do Senhor não está preocupado num banho de loja. Ele quer o banho da unção do Espírito Santo. Ele quer impactar a sua geração. Ele quer endireitar os caminhos do Senhor. Ele quer ver a chegada do Messias, do Yeshua, do ungido do Senhor.
Ele é a contradição, igreja de Jesus. Você sempre foi perseguida, porque em você se via a unção de Deus, igreja de Jesus. Lembra da Idade Média, quando te lançaram aos Coliseu, aos leões? Lembra, igreja, quando os teus melhores foram queimados nos jardins de Nero, enquanto cada dedo se tornava uma vela acesa, queimados pelo fogo do imperador de Roma, eles louvavam e diziam: estamos vendo o Messias e entrando na sua glória. Você se lembra, igreja de Jesus, quando fugias de catacumba em catacumba, de caverna em caverna, tentando sobreviver mais um dia, não apenas para ter o luxo da vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eles queriam sobreviver um dia, porque assim poderiam ganhar mais vidas, pastora Cida, aleluia, assim eles poderiam ganhar mais vidas para o Senhor. Aleluia. Ele se vestia contraditoriamente para a sua época, ele agia contraditoriamente, ele não era grife, ele não era modelo de modas, de estilos. Aleluia. Jesus disse: o que foste ver? Alguém vestido com vestes preciosas? Essas pessoas estão nos palácios, está lá no Congresso Federal, no Senado, está por aí nos desfiles de moda, está nas festas de Mossoró, nas festas da sua cidade. Que fosse um profeta, disse Jesus acerca de João Batista: eu vos digo muito mais do que um profeta, muito mais. Oh Deus, quem dera saber de longe que Jesus dissesse de mim muito mais do que um pregador, muito mais do que um pastor. Ele é a voz que clama no deserto. Seja a contradição, seja o contraponto dessa geração. Olha o que diz o versículo 5: você que está com medo, eu vou ficar só, ninguém vai me convidar para pregar, minha agenda vai ficar vazia, eu vou ser esquecido. Não, meu amado, é aí onde você se engana. Quem buscou o púlpito está terminando em cavernas, quem buscou os holofotes está terminando nas sombras, quem buscou a fama está na Lava Jato, está nos inquéritos policiais, judiciais. Quem buscou glória humana está terminando o seu ministério sob suspeita e investigação federal. Pode olhar aí no Brasil. Mas quem buscou os desertos, aleluia, quem buscou as cavernas, olha o que diz o versículo 5: ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todas as regiões próximas ao Jordão. Uma multidão, pastora Cida, saía de Jerusalém, das regiões da Judéia, das regiões vizinhas do Jordão, e aquele Jordão ficou apinhado de gente. Eu ouvi o pastor, pregador, profeta, homem de Deus, Gesiel Nunes Gomes dizer: pregador, não busque as multidões, vá buscar o centro da vontade de Deus, e as multidões irão lhe achar, as multidões irão lhe procurar. João Batista não foi buscar as multidões estavam na feira, as multidões estavam no Areópago, na praça de Atenas, nos mercados de Jerusalém. João foi para o caminho deserto ali do Jordão, pregar a palavra, na autoridade, na unção, e as multidões foram atrás dele. Ele foi o primeiro
a esvaziar as sinagogas. Parece que eu estou vendo a cara de um dos discípulos de Gamaliel dirigindo uma reunião na sinagoga, e das 200 pessoas que assistiam àquela reunião só tinha 110, 80, 90 pessoas. Cadê o restante? Está lá no Jordão ouvindo João Batista. E foi por isso a multidão ia ao encontro de João Batista e eram por ele. Deus querido, a multidão chegava lá dizendo: nos batize, nos batize. Olha que coisa linda, pastora. Tem gente vindo de Londres, tem gente vindo da Itália, tem gente vindo de Roma, tem gente vindo de Paris, tem gente vindo de todos os estados do Brasil dizendo ao nosso pastor Chico Chagas: me batize, nos batize. Mossoró virou o Vale do Jordão, Mossoró virou o deserto do Jordão, e há João Batista, a unção de João Batista aqui nesse lugar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A multidão chegava e pedia para ser batizado por João Batista. Aleluia. E eles eram batizados confessando os seus pecados, abandonando a velha vida, dizendo: nós vamos mudar de vida, nós queremos mudar de vida. Só que no meio, olha só, irmãos, no meio da multidão, João Batista flagrou fariseus e saduceus, os líderes religiosos, os sacerdotes, vindo no meio da multidão. Olha que coisa forte, irmãos. Vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, João Batista os confrontou: ei, raça de víboras, ei, suas serpentes venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira, do juízo de Deus? Quem vos ensinou a vir no meio do povo, maquiado de espiritualidade, disfarçado de piedade? Vocês não estão aqui arrependidos, vocês não estão aqui mudados, vocês estão procurando o quê? Está no meio das multidões? Está no lugar onde as coisas acontecem? É só isso? Interesseiros. Escutem, meus irmãos, no meio da multidão evangélica há muitos fariseus e saduceus. No meio da multidão cristã no mundo todo há esses falsos, religiosos, superficiais. Eles querem estar onde as coisas estão acontecendo, mas não por arrependimento, não por decisão de mudar, não porque querem ser transformados. Eles querem questionar, eles querem condenar, eles querem perturbar o mover de Deus. Há muitos teólogos de plantão hoje, simplesmente querendo questionar a teologia do outro, simplesmente querendo discutir, debater e mostrar que tem mais conhecimento que os outros. Há muitos pregadores querendo ser melhores do que os outros, querendo ocupar todos os púlpitos. Há muitos pastores querendo ficar ricos de maneira fácil e levando as pessoas a ficarem amarrados, escravizados na sua religião, na sua denominação. E vem no meio das pessoas, e vem no meio, e quer estar lá no avivamento de João Batista, quer estar lá no avivamento do Jordão, querem tirar uma casquinha, querem tirar uma oportunidadezinha. E João Batista, na unção profética, os confronta e diz: quem vos ensinou, quem foi que vos deu essa confiança falsa de fugir do juízo de Deus, da ira de Deus? Você pensa que se enriquecendo ilicitamente e se escondendo nos púlpitos do avivamento,
vai fugir do juízo de Deus? Você pensa, fariseu e saduceu, que tratando com indiferença as pessoas, amontoando mandamentos, seu religioso radical, você pensa que vai fugir da ira de Deus, estando no meio do povo se disfarçando? Você que amontoa mandamentos, não pode isso, não pode aquilo, e nem com o dedo você quer levar. Proíbe a irmã de cuidar do cabelo, proíbe a irmã de se maquiar, proíbe a irmã de usar uma roupa, proíbe o irmão de fazer isso, fazer aquilo. A igreja é cheia de regras, cheia de mandamentos, cheia de princípios denominacionais que não estão na Bíblia. Proíbe a irmã de tomar ceia, proíbe o outro de ir para o ciclo de oração, proíbe o outro de se batizar nas águas. Seus fariseus e saduceus não escaparão do juízo divino, que começa pela casa de Deus e começa pelos anciãos que estão de frente da casa. O juízo começa pela casa de Deus e por aqueles que estão de frente da casa. Ezequiel capítulo 9. Eles pensavam que podiam enganar a quem? A Deus? No meio do povo, se fingindo solidário, popular, amigo. Quando a sua crença, a sua religiosidade afasta as pessoas de você. Eles viam no meio, e João Batista os confrontou: são raça de víboras, são venenosos. Quem vos deu a confiança de que fugirão do juízo de Deus? Não foge não, irmãos. Essa geração perversa de 2020, os anjos têm vergonha até de visitar determinadas igrejas aqui em Mossoró. Os anjos têm pudor, os anjos têm decência, os anjos têm ética. Eles não entram na maioria das igrejas do nosso país. Você está vendo esses ataques aí no chat, irmão? É Satanás desesperado, porque a espada hoje está flamejante, pegando fogo na unção do Espírito Santo, e eu não vou parar. Aleluia! Os anjos não conseguem entrar na maioria de muitas igrejas hoje, porque ali reina política religiosa, política baixa, trapaça. Seu fariseu, você cobra tão caro, tão duro dos crentes, mas a sua família, você faz concessões absurdas, você libera geral, e Deus sabe os bastidores. Vá ler Ezequiel capítulo 8, o profeta cava na parede, abre a porta e vê o que vocês estão fazendo em secreto. Vê o que vocês estão fazendo em secreto. O que vocês estão fazendo com a Bíblia, o que vocês estão fazendo com o Espírito Santo. Hoje em dia os crentes já não oram mais para Jesus batizar com o Espírito Santo. Só querem dinheiro, só querem cura física, só querem bênção, só querem prosperidade. Vá buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O reino de Deus é Bíblia, é unção, é poder, é justiça, é alegria, é gozo no Espírito Santo. Quem vos induziu, quem vos ensinou, quem vos fez acreditar que ocupando o púlpito você tem carta branca para falar o que quiser e fazer o que quiser? Não é assim não, pastor. Não é assim não, pregador. Após terminar de pregar e arrebatar as emoções das pessoas num grande congresso, você precisa ir para o seu quarto de oração, dobrar os seus joelhos e pedir a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Não vá para o bar, não vá para os bordéis, não vá para a prostituição, porque é o caminho mais rápido para o inferno. Passa por um púlpito falso, um púlpito dúbio, um púlpito que não é verdadeiro. Quem vos induziu a fugir da ira de Deus?
com seus negócios escusos, com a sua vida dupla, com as suas máscaras. Quem vos induziu a fugir da ira de Deus? A João Batista diz: vá produzir frutos dignos de arrependimento, vá se arrepender, vá nascer de novo. Se há uma classe nos nossos dias que precisa nascer de novo, são os pastores, bispos e apóstolos do nosso país. Eu vou dizer isso de novo. Se há uma classe que precisa nascer de novo no nosso país, no meio dos crentes, são os pastores, bispos, apóstolos, missionários, que andam pelo Brasil e pelo mundo pregando o evangelho. Com que autoridade o senhor diz isso, pastor Henrique? A doutrina do novo nascimento, ela foi inaugurada, ela foi a primeira vez pregada para um pastor, para um príncipe em Israel, um mestre da palavra, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Aliás, pastora Cida, um pregador, um pastor, foi convidado a pregar numa convenção de pastores, só tinha pastores, e ele pregou isso: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A mensagem foi tão dura que pastores choraram, pastores se quebrantaram, mas ao final da mensagem, alguém chegou e fez um comentário homilético a ele. Se isso não é mensagem para você pregar para pastores, isso é mensagem para você pregar para ladrão, prostituta, aidético. E o pregador disse: não, lá eu prego: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá eu prego porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas para vocês, pastores, tem que ser esta mensagem: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ah, porque agora é profeta, não precisa se humilhar, não precisa ir para culto de doutrina, não precisa ir buscar a Deus de joelho. Se está na oração, tem que profetizar. Por quê? Porque a oração só é boa se você profetizar. O culto só é bom se você pregar, cantar. Vá produzir fruto digno de arrependimento, ou você vai para o inferno com a sua profecia, com o seu ministério evangelístico, com a sua cruzada e a sua igreja. Um outro pregador, e está ficando muito raro pregadores que preguem a verdade. Está ficando muito raro pregador que não esteja interessado quanto vai ser a oferta no final do culto. Se vão me convidar novamente, não interessa, meu irmão. O que Deus está lhe mandando dizer nessa geração tão indiferente, tão promíscua, dentro da igreja? Mataram um pastor na garagem, os culpados, a família dele. Encontraram um pastor pendurado pela corda, morto, porque ele não tem amigos na igreja. O ministério não é mais amigo, o ministério não é mais um lugar seguro. Um pregador foi chamado para pregar num grande congresso, um estádio cheio de gente. E ele começou a chorar, irmãos. Ele urrava no choro e disse: irmãos, a minha tristeza, a minha dor
é saber que a maioria de vocês que estão me ouvindo hoje, disse o pregador naquela noite, a maioria de vocês daqui a 10, 20 anos estará queimando no inferno. Arrependa-se, arrependa-se, volte-se para Jesus, porque não interessa o tamanho da igreja que você segue, não interessa o comprimento da sua saia, que geralmente é igual ao da sua língua, não interessa, meu irmão, as regras religiosas que você cumpre nessa vida. Você ama Jesus, você tem compromisso com Ele. Não, a salvação ninguém merece. Nada do que você faça, eu vou para a igreja todo dia, eu vou, nada disso melhora, aumenta a sua salvação, nada. É você se converter, de verdade. Vá produzir fruto digno de arrependimento. Ninguém escapa do juízo, a não ser pelo arrependimento, pela mudança de caminho, de direção. João Batista está dizendo para os líderes religiosos da época: vá produzir fruto de arrependimento. Olha o que ele diz no verso 9: e não comecem a dizer para vós mesmos, não presumais, não se encha. Todo religioso é assim, quando confrontado: mas eu sou, mas eu fiz, eu cursei, eu sou formado, eu já preguei, eu já fiz, eu sou. Não presumais, não presumais de vós mesmos, dizendo: eu sou filho de Abraão, eu tenho por pai a Abraão, eu sou crente, sabe, eu sou sobrinho do pastor presidente fulano de tal, eu sou filho do pastor. Eu ouvi meu pastor Chico Chagas dizer ontem, foi a primeira coisa que ele disse: ser crente não é ser filho de crente. Ser crente não é nascer numa casa de crentes, é nascer de novo, é nascer de Deus. Não comece a presumir, não comece a se blindar contra o confronto que o Espírito Santo está dando. Às vezes você vai aconselhar, às vezes você vai confrontar, e a pessoa já se arma, diz: não, mas eu sei, não, mas eu tenho, não. Para com isso, meu irmão. Aprenda. Não interessa se você é pastor, se você é profeta, Deus pode usar de uma pessoa simples, humilde, para te dar um conselho, uma palavra que pode ser a salvação da sua vida. E não comece a dizer: eu tenho por pai Abraão. Você é filho de quem? Não tem aquelas carteiradas, né? Que o povo dá aí, quando a polícia, uma blitz para: eu sou filho do tenente, eu sou filho do coronel, eu sou filho do presidente, e passa. Mas lá no trono de Deus, lá no juízo de Deus, não importa se você é filho do pastor Henrique Jorge, se você é filho do pastor Billy Graham, se você é filho do pastor Abraão, não importa. Se arrependa e nasça de novo. Olha o que diz aí: porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele estava falando dos gentios, gente. Ele estava falando de quem não era de Israel. Deus pode fazer quem não é de Israel se tornar de Israel. O Israel espiritual era a profecia da igreja. Era a profecia da igreja. Ontem eu ouvi o pastor Chico Chagas dizer: a circuncisão era carnal, mas agora é espiritual. A circuncisão judaica era no prepúcio, mas agora é no coração, é no espírito, é no nascer de novo.
E João diz: agora está posto o machado à raiz da árvore, não tem como escapar não. Toda árvore que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Cortada e lançada no fogo. Como está a sua frutificação? Aí João diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Deixa eu fazer um comentário teológico aqui. Amor, hoje eu chorei, viu? Olha só, irmão, há dois tipos de fogo aqui. Há dois tipos de fogo. É por isso que os nossos amados teólogos batistas não compreendem isso, né? O primeiro fogo é fogo de juízo. Quem não dá bom fruto vai ser lançado no fogo. É fogo de juízo, de condenação. O segundo fogo está no versículo 11, é fogo do batismo com o Espírito Santo. E eles dizem que é de condenação. Ei, Jesus não batiza na condenação. Juízo, condenação não é batismo. Ele vos batizará com o Espírito Santo, isto é, com fogo. É a tradução literal do grego. Ele vos batizará com o Espírito Santo, isto é, com fogo. Não há um batismo com o Espírito Santo e outro com fogo. O batismo com o Espírito Santo é fogo que santifica, é fogo que ilumina, é fogo que renova, é fogo que restaura, é fogo que adora, é fogo que santifica, é fogo que pega em você essa manhã, aleluia. O outro fogo está no versículo 10, versículo 12, é fogo de juízo. Ele limpará, recolherá o trigo no celeiro. O trigo é batizado com o Espírito Santo e com fogo. E a palha, lançada no fogo que nunca se apagará. É o juízo. E o que João Batista está dizendo com isso? Que você vai ter que cair no fogo, ou num ou no outro. Você vai ter que cair no fogo. Quem cair no fogo do Espírito Santo não vai cair no fogo eterno. Quem mergulhar no fogo do Espírito escapa do fogo do juízo. Mas quem não mergulhar no fogo do Espírito possivelmente cairá no fogo do juízo e da eternidade. O fogo do Espírito é a revelação de Jesus. Ele me glorificará. O fogo do Espírito é a conversão. O fogo do Espírito é o nascer de novo. O fogo do Espírito é revestimento de poder. Vamos parar com essa teologiazinha que departamentaliza tudo, sabe? Que departamentaliza e você não vive o pacote todo. Aí tem crente de segunda categoria, que é crente, mas não é batizado com o Espírito Santo. Aí tem um outro que é de terceira categoria, que é crente, mas não é batizado nas águas nem no Espírito Santo. Vamos buscar a Deus. Crente, igreja tem que ser uniforme, nivelado. É poder do Espírito Santo recebendo cada crente, cada igreja. Aleluia. Receba aí, irmão. Eu quero terminar com essa verdade. Todos nós vamos terminar no fogo. Ou no fogo do Espírito, ou no fogo do juízo. Alguns serão salvos como que pelo fogo. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Fogo que vai queimar tua obra. Vai escapar fedendo. O que tu fez, o que tu pregou, o teu ministério não vai valer nada diante de Deus. Mas tu vai ser salvo assim como que pelo fogo. Sabe? Pois hoje Deus quer te mergulhar nesse fogo, nesse calor da devoção, da decisão.
eu não vou para carnavais, eu não vou beber bebidas alcoólicas, eu não vou andar seminu, eu não vou ficar aqui perdendo a minha felicidade por A ou B ou C. Meu irmão, se a mulher de Ló quer soltar sua mão, se o marido de Ló quer soltar sua mão, solte a mão de quem quer que seja, mas não solte a mão de Jesus. Não solte. Quem quiser ficar para trás, que fique. Quem quiser abandonar Jesus, que abandone. Mas você não abandone, não deixe, não apostate, não esqueça dos seus benefícios. Louvado seja Deus. Fugir do juízo de Deus. Como eu faço para fugir do juízo de Deus? Corra para os braços dele, arrependido, quebrantado e contrito. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meu Deus.